Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexandre Fieno, sou professor de informática no IEF-Sul de Minas Campus Pouso Alegre. Estarei com vocês nas próximas 5 semanas na disciplina de produção de materiais digitais. Eu gostaria de iniciar a apresentação dessa disciplina fazendo minha autodescrição. Eu sou um homem de pele clara, de cabelos curtos, levemente ondulados. Meus cabelos são grisalhos nas laterais e são mais escuros no topo, e eu tenho a barba cheia, com partes dessa barba também grisalha. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente na disciplina de produção de materiais digitais. Hoje vamos iniciar o conteúdo da quarta semana, onde iremos tratar da publicação e compartilhamento de materiais digitais. Nessa semana, nós vamos estudar um pouco sobre dispositivos, né, que temos disponíveis para que a gente possa organizar e gerenciar nossos conteúdos. Quando a gente pensa na organização e compartilhamento de conteúdo digital, a gente vai para a linha de organização, uma maneira melhor de buscar esses conteúdos, colaboração e acho que o melhor de tudo, né, o acesso a qualquer lugar. Então, quando a gente fala de organização simplificada, e aí, no caso, nós vamos tratar especificamente das ferramentas Google, que seria o Google Drive, nós temos um ambiente que tem uma plataforma visual muito intuitiva, que nos permite armazenar, organizar e classificar nossos arquivos. Quando nós fazemos isso, nós conseguimos mapear e organizar as nossas informações. E eu também consigo fazer um compartilhamento mais eficiente e eficaz, de modo que outras pessoas possam ter acesso aos meus documentos, sejam planilhas, apresentações, até pastas de documentos, com com certos perfis. Então, eu posso, por exemplo, compartilhar meus documentos somente leitura, eu posso compartilhar o meu documento com edição, né? E aí, conforme eu necessito de colaboração da minha equipe, eu compartilho meu documento de um jeito ou de outro. A vantagem desses conteúdos, dessas ferramentas de compartilhamento online, é a colaboração em tempo real. Então, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando num documento, eu poderia ter toda a minha equipe junto comigo ali, trabalhando no mesmo documento, fazendo atualizações em tempo real. Então, isso facilita muito a organização e a execução de atividades. E eu acho que o fundamental de tudo é poder acessar seus arquivos em qualquer lugar. Uma vez que seus arquivos estão na nuvem, né, estão disponíveis de maneira online, então você consegue acessar o seu dispositivo em qualquer parte do mundo, né? E aí isso que é algo muito interessante. Quando a gente fala em Google Drive, o que nós precisamos fazer para ele funcionar, né? Primeiro, nós temos que ter uma conta da Google para que a gente tenha acesso a essa ferramenta. Então, para quem não tem ainda conta da Google, seria interessante criar uma. Dentro do Google Drive, nós podemos fazer uploads de arquivos, e é maneira muito simples, né? Basta arrastar o arquivo para dentro da pasta, ou então clicar em upload e levar o arquivo selecionado do seu documento, do seu computador. Posso clicar no botão compartilhar e selecionar as permissões que eu quero, que são visualizar, comentar e editar. E isso é muito interessante, porque às vezes eu preciso disponibilizar um conteúdo para minha equipe, mas eu não quero que a minha equipe mexa, eu não quero que ela faça atualizações, eu não quero que ela dê comentários, não, eu só quero que ela tenha conhecimento do documento. Então, eu coloco essa equipe no modo visualizar. Por outro lado, às vezes é um documento que precisa passar por uma atualização, mas eu não quero que a equipe, por exemplo, que alguém mexa no layout ou altere a formatação do meu documento. Então, eu posso compartilhar com ele somente comentar. Então, minha equipe vai ter acesso ao documento, mas ela não consegue fazer nenhum tipo de modificação, a não ser colocar comentários naquele documento. E aí o modo edição, que aí é um modo full, né? A pessoa tem acesso a todo o documento, consegue tirar texto, colocar, alterar, consegue fazer tudo, né? Então, dependendo do nível de acesso que você quer que sua equipe tenha, você consegue compartilhar dessa maneira. E também enviar esses documentos para outras pessoas através de link de compartilhamento, onde esses destinatários eles podem acessar os documentos e dentro desse perfil que foi colocado de visualizar, comentar e editar, da colaboração dele.
Quando a gente fala em compartilhamento de documentos, a gente tem basicamente 3 níveis de acesso dentro do Google Drive, né? A gente tem o próprio Google Drive, que é a pasta de acesso dele. Nós temos o Google Documentos, que são os arquivos como se fosse um documento Word, né? Nós temos o Google Planilha, o Google Slides. Então, essas 4 ferramentas, elas praticamente funcionam considerando essa linha aqui de uso, né? Uma vez que você fez a conta, você não precisa fazer conta toda vez que vai acessar, fez uma vez só e é suficiente. Mas o item 2, 3 e 4, ele é ativo tanto para a plataforma do Google Drive, quanto para o Google Docs, Google Planilha e Google Slides, né? É a mesma linha de raciocínio. A vantagem desses documentos, quando a gente fala em Google Doc, Google Planilha e Google Apresentações, eu acho que é uma das partes mais interessantes, né, de tudo aquilo que eu já comentei, como criação colaborativa, manter comentários, sugestões, documentos, até edição, é o controle de versões. Isso aqui é algo muito legal, porque a partir deste documento, né, a partir dessa função, eu consigo visualizar todos os acessos que eu tive naquele documento, e eu consigo também visualizar quais versões foram gravadas daquele documento. Então, se ocorrer um problema ou se houve uma alteração no documento e agora eu quero recuperar o que estava antes, basta eu acessar aquele conteúdo de versão, aquele controle de versão, e na data, clicar na linha, e aí automaticamente eu vejo as alterações que foram realizadas. Depois a gente vai ver um pouquinho sobre isso. No planilhas e apresentações, é a mesma coisa, né? Nós temos ali, no caso do Google Planilha, é uma ferramenta ideal para trabalhar com dados, tabelas e cálculos, né? O Google Apresentações é para fazer apresentações como essa que eu estou apresentando para vocês, e o compartilhamento de colaborações segue a mesma linha do visualizar, colaborar e editar, né? Quando a gente fala em inteligência artificial e pensando na unificação dessas ações, a Gemini, né, que é a ferramenta de inteligência artificial da Google, ela traz uma característica muito legal, que ela nos permite conectar essas extensões da Google na ferramenta. Então, a partir do Gemini, eu consigo acessar meu e-mail, eu consigo acessar minhas pastas do Google Drive, eu consigo acessar itens do Google Maps, do YouTube. Isso fica muito legal, porque eu posso estabelecer funções ali dentro do Gemini que me permite, por exemplo, fazer respostas de e-mails a determinados tipos de assuntos, né? O Gemini também me oferece sugestões personalizadas com base nas informações e contextos que eu tenho, e isso otimiza demais as nossas atividades. E eu também posso usar a inteligência artificial, como a gente já viu na primeira semana de aula, para que ela produza textos para mim mais coerentes em relação ao tema, evitando, por exemplo, textos que deem duplo sentido, evitando, por exemplo, textos que possam soar um pouco mais agressivos, né? Então, a inteligência artificial, ela consegue ponderar isso para nós. Então, a Gemini, que é a ferramenta da Google, ela pode ser utilizada nesse auxílio das tarefas e funcionalidades. E qual que é a integração que a gente tem, então, com do Gemini com a Workspace da Google, né? Que seria Google Documentos e suas extensões. Então, o Gemini, ele pode, por exemplo, pensando no Google Documentos, ele pode gerar esboços automáticos de textos, né, com base em informações extraídas de e-mails ou alguma outra anotação. Se nós pensarmos no Google Maps, ele pode sugerir locais e rotas com base em solicitação feitas no Gmail, por exemplo, que aí otimiza muito o seu tempo de planejamento. Quando a gente vai para o e-mail, né, que seria o Gmail, o Gemini pode auxiliar na escrita de e-mails com base em prompts e dados extraídos de outros serviços da Google. E no Google Agenda, ele pode analisar nossas tarefas e eventos, sugerindo horários e lembretes para otimizar o nosso tempo. Então, todas essas ferramentas, essas extensões, elas podem ser utilizadas no intuito de minimizar o impacto das nossas tarefas no nosso dia a dia. Todo esse compartilhamento, ele torna a essência, né, de otimização de equipe, de trabalho em equipe, mais simples e eficaz. Então, eu consigo utilizar, por exemplo, o Google, né, o Google Drive, e integrar o Google Drive ou as ferramentas da Google com o Gemini, né, por exemplo, processo de compartilhamento, a colaboração e organização, eu consigo tornar isso mais intuitivo e eficiente. E dessa maneira eu consigo otimizar os trabalhos do meu dia a dia. Então, nesse caso aqui, o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar a plataforma, né, a interface do Google Drive,
Vou mostrar para vocês também a interface do Google Docs, do Google Planilhas e do Google Slides, para que a gente possa, para que vocês possam conhecer um pouquinho da ferramenta. Bom, então pensando aqui na plataforma, né, eu vou iniciar, aproveitando que eu já estou no slide, eu vou iniciar aqui para vocês, mostrando, então, aquela parte das versões, né? Então, isso aqui é a plataforma do Google Apresentação, né? Então, nós temos aqui uma série de funções, arquivos, editar, né? São os menus básicos e comuns aí dos sistemas de arquivos. Nós temos aqui as configurações que fazem com que a gente possa usar essa ferramenta, mas aqui embaixo, ó, na parte de histórico de versões, eu consigo, por exemplo, nomear a versão atual, que é essa que eu estou mostrando para vocês, mas eu consigo ver também o histórico de versões, que é tudo aquilo que eu já fiz no meu documento. Então, vocês observem que esse documento ele foi construído no dia 22 de setembro, né? E aí somente eu acessei esse documento, está aqui do ladinho, né? Alexandre Fieno. E aí, quando eu clico nessa versão aqui, esse sistema ele me mostra o que foi feito nesse dia. Então, tudo que está em verde aqui na tela mostra toda a documentação que foi construída, né? Então, vejam que os slides não estão, principalmente essa parte aqui do planilhas de apresentação, não está como está hoje. Então, no dia 22, também um pouco mais à tarde, né, um pouco minutos depois, eu fiz alterações na planilha, e aí eu cheguei. E aí eu posso, por exemplo, uma vez que eu decidi que eu gostaria dessa versão, eu posso clicar nessa setinha aqui, que aí ele me mostra tempo a tempo aqui o que foi feito, item a item, durante todo o período de construção. Mas eu poderia, por exemplo, pegar essa versão aqui das 11:10 e restaurar essa versão, ou nomear essa versão, ou fazer uma cópia dela. Então, às vezes eu não quero restaurar essa versão de modo que eu sobreponha a versão final que eu já tenho. Então, eu posso fazer uma cópia, eu ficaria com 2 arquivos de apresentação, seria essa que eu apresentei para vocês, e essa cópia referente a este dia específico e horário do Planilha Google. Essa mesma função, ela está prevista tanto no Google Planilhas como no Google Documentos, tá? E aí eu queria mostrar para vocês a interface dessas ferramentas. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, um minutinho. Eu vou compartilhar a tela com vocês, onde eu estou mostrando aqui a tela do Google Docs, né? Então, quando a gente acessa o Google Docs, nós vamos ter aqui acesso a toda uma guia de modelos, uma galeria de modelos, e teremos acesso aqui a documentos, né, já criados por mim, que eu possa trabalhar, né? Quando nós vamos para o Planilhas, é exatamente da mesma maneira. Então, eu consigo visualizar aqui a tela, é exatamente igual, né, ou muito similar, e apresentações também. Então, todos eles trazem aqui em cima a galeria de modelos e traz aqui embaixo as apresentações que eu já trabalhei em algum momento. E quando nós vamos para o Google Drive, nós temos aqui também a estrutura ao lado aqui de, por exemplo, documentação pessoais, o meu Drive que agrega todas as pastas que eu posso trabalhar, o compartilhados comigo, ou seja, quem compartilhou o documento comigo, documentos recentes, documentos que eu defino como estrela, que são aqueles documentos importantes, e aí eu quero em um momento ou outro ter acesso a eles, então eu venho aqui, clico, eu acho, e aí me mostra, né, uma vez que eu sou usuário da Google, ele me mostra que eu tenho 15 gigas para serem utilizados. E quando a gente trabalha com o Gemini, né, nessa parte embaixo aqui, na parte de configurações, eu tenho a possibilidade de trabalhar com extensões. Então, para essa aula aqui, eu coloquei meu Google Workspace ativado, né? Então, eu teria acesso ao Gmail, teria acesso a documentos do Google, teria acesso ao Google Drive. Eu também coloquei o Google Tels, Google Maps, Google Voos, YouTube Music. Então, eu coloquei todas as extensões que eu poderia trabalhar com o Gemini, né? E aí, quando a gente pensa nessa estrutura, nós podemos, então, iniciar uma nova conversa. E aqui, por exemplo, eu quero fazer uma pergunta ao Google Maps. Então, eu venho aqui no arroba. Quando eu coloco o arroba, ele já traz para mim todas as extensões ativadas. Então, eu vou colocar aqui Google Maps, né? E vou dar um Enter. Então, ele vai fazer uma pesquisa, vai, né, falar o que nós temos aqui. Nesse caso aqui, está me dando algumas respostas em inglês. Então, ele está falando aqui tem alguns restaurantes próximos a você. Ó. Especificamente, ele me deu restaurante, e aí ele me dá mapas, tá vendo? Ele me dá um mapa aqui,
Mas eu poderia falar, por exemplo, colocar o Google Maps de novo, me informe a distância entre a cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais, e Campinas, São Paulo. E aí eu posso, por exemplo, trabalhar com ele aqui, ele caça, né, ele faz pesquisa lá no Google Maps, estabelece que a distância, que é de 128 milhas, uma viagem de carro leva 2 horas e 42 minutos. Aqui, no caso, eu preciso configurar o meu Gemini para que dê respostas em português, né? Então, deixa eu colocar aqui, me informe a distância em quilômetros. Ele continua com milhas. Aqui, no caso, eu posso solicitar, me informe se há alguma unidade do restaurante Grau neste percurso. É que ele me informa, sim, há uma unidade do restaurante Grau nesse percurso. Você pode ver instruções aqui. E aí ele informa que a unidade Grau tem aqui no item B e tem aqui no item C, né? E quando a gente clica aqui nas instruções, ele gera uma nova página, que aí ele vai até a página da Google, né, do Google Maps, e aí a partir dessa página aqui, ele mostra para nós o trajeto da viagem, né, onde que eu estou e onde eu quero chegar, e aí ele mostra para a gente o trajeto, mostra os detalhes, aí é uma navegação do Google Maps normal, né. Então, aqui com esse Google Maps, e aí eu posso, por exemplo, aqui, ó, usar o hotéis, né, Google Hotel, me informe hotéis 5 estrelas neste percurso entre Pouso Alegre e Campinas. E aí ele vai buscar esses hotéis e vai me informar se houver, né? Se ele encontrar algum, ele vai me informar. E aí, ó, ocorre que ele pode dar algumas informações. Por exemplo, ele fala, ó, o Gemini nem sempre acerta tudo, né? Certifique-se de verificar os seguintes detalhes do hotel. Então, ele mesmo traz aí uma preocupação de você não levar a informação a ferro e fogo, né? Sempre consulte. Aí ele mostra aqui para nós, ó, imagens do hotel. Então, vamos supor que eu queira ficar nesse bendito Cacau Resort, né, que seria o Cacau Show. A gente entra e, novamente, ele nos leva, né, até a página e aí nos dá todas as informações que a gente precisa. E aí a mesma coisa acontece, né? E aqui, o que é legal é que eu posso indicar para o Gemini se foi uma boa resposta, se não foi. Eu posso compartilhar essa informação com outras pessoas, eu posso exportar para o Google, para o documentos Google. Então, quando eu faço isso, ele gera um documento com essas informações e eu posso mandar essa informação também por e-mail, que é bem legal. E aqui eu posso pesquisar isso no Google, né? E eu posso copiar ou aí fazer informes de problema jurídico. Então, é uma ferramenta muito legal, onde vocês podem incorporar no dia a dia de atividades de vocês, para poder trazer um pouco mais de eficiência e eficácia aí na produção e elaboração de materiais. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se apropriem dessas ferramentas, porque ela traz um benefício e uma eficiência muito grande no dia a dia do nosso trabalho. Um abraço e até a próxima semana.